New balls, please. New balls, please. New balls, please. Salve, salve Brasil! Sejam todos bem-vindos! Está começando mais um New Balls Please, todas as segundas-feiras aqui para você, sempre agradecendo a Claro, a Zurich, ao C6. Vamos juntos para mais uma semana de muitos assuntos, de título e novo velho, número 1. Yannick Sinner está de volta ao primeiro posto da ATP, ultrapassando aí o Carlos Alcaraz, que foi surpreendido muito cedo lá em Paris. Estamos com o nosso time em campo. E vamos, algo que a gente não faz muito tempo, né? Aquele som que a gente ama. New Balls, please. New Balls, please. Olha que legal, né? Que espetáculo, A hein? gente gosta de divulgar pessoas, empreendedores no mundo do tênis. Conheci ele num jogo de futebol da minha filha, ele falando que ia começar a empreender com bolas de tênis. E aí me mandou para eu experimentar. Muito legal. Muito sucesso. Sempre que as pessoas começam a empreender no tênis, eu acho super, super válido. Muito bem. Novas bolas. 6-0. Você sabe uma coisa? Primeiro, antes de a gente começar, eu queria primeiro agradecer o Halloween, né? Não sei se você sabe, semana passada a gente caiu por causa da chuva. É o Halloween. Era Halloween. Um pouco porque a gente tinha falado uns certos nomes, e aí, né, os nomes fizeram a gente, derrubaram a gente, os fantasmas derrubaram a gente, mas graças a isso a gente teve quase 110 mil pessoas que assistiram a gente, cara. né? Putz, muito obrigado. Muito obrigado. Aí a gente dividiu em dois o New Balls, né, aquela primeira parte que a gente fala muito do João, a segunda parte que fala muito da minha saída da ESPN, os dois acima de 50 mil views no YouTube só, sem falar em Spotify, sem falar nas outras plataformas. Mas eu acho que mostra também muito da nossa força, né, muito da nossa, construção que a gente tá fazendo com respeito, com carinho, as pessoas, Sem apelar. curtindo pra caramba, o que a gente vem falando. Viva o Halloween, né, Exato. e viva ter caído, tomara que hoje não caia. Que se cair tudo bem, a gente divide em 2. Divide em dois e se dá bem. Mas muito legal, muito Vamos legal. começar a derrubar o disjuntor aqui com frequência. Não, e mais uma semana super legal, super importante, né, Paris com uma quadra nova, E deu o que falar, hein? deu o que falar. Deu o que falar. Vamos começar falando da quadra, aliás? Vamos, quer falar da Porque assim, quando a gente ouve, e acho que não foi nem em Paris que não foi em Paris que o Zverev reclamou do tipo de quadro, ou até reclamou um pouco. Mas aí, quando é o Zverev, é um cara que tá acostumado a reclamar, que a gente ouve reclamar. Ainda que ele tenha chegado na semifinal e foi amassado pelo Sinner, depois revelou que tá machucado, vai procurar o médico que o operou e coisa do tipo. O Alcaraz também reclamou. O Alcaraz falou que estava lenta a ponto de ser tipo Monte Carlo. Que é uma condição pesada, é uma condição muito lenta, né? Porque é nível do mar, enfim, tem umidade. Mas uma quadra indoor tão lenta assim é um negócio que chega a surpreender. E Paris, você pode dizer melhor do que eu aqui. Paris não está acostumado a esse tipo de coisa. Não, Paris era rapidinho. Era rápido. Era rapidinho. Eu joguei lá contra o Hewitt e era bem rapidinho. Então, surpreendeu muita gente, pegou muita gente de surpresa a condição da quadra em Paris, num lugar novo, né? Não é mais Paris-Bercy. Tá lindo, lindo lugar, com mais estrutura, enfim, a estrutura melhor para abrigar um torneio tão grande. Só que a quadra deu muito o que falar. Talvez eles tenham que promover alguma mudança aí para 2026, filho. Eu acho não sei nem se os tenistas, porque na verdade os tenistas que mandam um pouco nessa situação, né, mas o tênis precisa entrar num acordo. Porque a gente tá falando de mudanças de maneiras de jogar, né. Quando a gente fala da minha geração, não tem nada a ver com saudosismo, e sim que a gente tá falando há 20 anos atrás, você tinha as quadras extremamente rápidas, velozes, onde você ajudava os caras que eram mais agressivos. Os Opelka da vida, os Isner da vida, na época o Krajicek, o Ivanisevic, o Mirny, seja quem for, os Vasek, os caras que jogavam reto, a bola escorregava na hora que quica. Então, aí tudo bem. Aí
ATP, os jogadores decidem que o jogo precisa ser mais lento, por causa do entretenimento. Só que agora estão reclamando que a bola tá muito lenta. Só que tem uma coisa, Fê, que eu acho que é mais importante. É impossível o circuito agradar todo mundo. Porque você pega um Alcaraz, e é óbvio que ele gosta da quadra uma pitada mais lenta. Pode ter ficado muito lenta para ele, mas é uma pitada mais lenta. É óbvio que outros jogadores gostam de uma pitada mais rápida, né. Então, como que você vai agradar? É óbvio que a bola mais cheia, mais pesada, um pouquinho mais, o feltro um pouquinho que abre um pouquinho mais, ajuda quem gosta de correr. A bolinha um pouquinho mais careca, que também tem bolas, né, as championship da vida, ajuda o cara que saca mais. Então, como que você eu acho que a reclamação do circuito, do jogador, pessoa física, ela tá errada, porque você deveria falar assim: "Pra mim prejudica", não para o tênis prejudica. Como que prejudica para o tênis? Porque aí vai estar a turma dos argentinos falando: viva, viva, pelota lenta, vamos carajo, viva". Aí o tcheco vai falar: "Não, não, pô, eu quero a quadra mais rápida". É óbvio que não vai querer não vai querer o outro. Então, é uma quadra como se fosse eu estive perguntando sobre isso, é uma green set, né, uma quadra meio, como se fosse um carpete. É uma quadra como fazem nos esportes americanos, né, as quadras da NBA que são peças encaixadas e eles passam a pintura por cima, são Isso, tablados. são tablados, então é mais lento, dependendo da última camada de Mas eu achei curiosa a declaração do Sinner, porque ele foi perguntado logo depois do seu primeiro jogo, e ele falou que ele não tinha muito tempo de comparação com temporadas passadas em Paris, então ele não podia fazer a comparação, mas ele deu aqui uma característica que ela é muito curiosa. Então ele falou assim: "Com bolas novas, a bola ainda vai bem rápida. Não quica muito, mas depois a bola fica muito grande e muito lenta, e isso também muda um pouco o timing". Então ele Por quê? Vamos lá, é importantíssimo falar isso. A bola fechada, certo. ela é rápida. Ou ela é uma bola um pouco maior, o feltro um pouquinho maior. Uhum. Aí o que acontece? Se você pega uma quadra como essa aqui, que ela é, né, lisinha, quando a bola vai quicando, ela não vai abrir. Quando você pega uma quadra um pouco mais Mais áspera, abrasiva, mais abrasiva, de tanto pegar, o que que acontece? ela A vai bola abre. crescendo. Então, a gente sempre falou isso, bola nova, por que que a bola e aí é importante falar pro quem gosta de tênis, mas não joga tanto assim. A bola nova, ela tá totalmente fechadinha. Quando você começa a segurar ela, começa a fazer aqui, começa o suor pega, né, que nem você dá uma bola para o cachorro, a bola começa a ficar grande. Joga na piscina, a bola fica grande. Então, que co o que que o Sinner tá falando? Que é uma bola rápida na sua essência. Só que quando pega o terceiro, quarto game como dando então quando tá tão lenta a quadra, tá tão áspera, que a bola vira de capotão, fica grande. E você tem 2 tipos de jogo dentro no mesmo na mesma bola, em 7 games, 9 games. Porque no quinto, sexto, e mais do jeito que esses caras jogam, que não arruma a bola é castigada, no quarto, quinto game, a bola tá Tá grande, gigante. tá gigante. Muito bem, depois deste devaneio aqui sobre a quadra e os seus desafios lá em Paris, Jannik Sinner sagrou-se campeão, 6-4 e 7-6, recuperando o número 1 do mundo, só o título lhe daria de volta o número 1 do mundo depois da eliminação precoce do Alcaraz. Vitória sobre o Félix Auger-Aliassime, não perdeu nenhum set durante toda a campanha, 29 games cedidos apenas durante toda a campanha do título, e teve bastante colocado o seu mental à prova nesse jogo, Fino. Primeiro porque a gente viu a semana toda ele com um probleminha aqui, outro ali, voltou a assombrar a história do quadril e coisa do tipo. Ainda assim, ele venceu o torneio e venceu de maneira muito categórica, de novo, sem perder sets. Só o Edberg em 90, Federer 2011 e o Djokovic 2014 e 2019 tinham sido campeões de Paris sem perder sets. Ele me chamou muita atenção. Aí ontem eu estava em casa vendo o jogo, assistindo o jogo, e eu falei: "Cara, vou tentar pegar o Sinner e tentar entender por que que ele é tão bom". E aí é importante a gente não querer fazer comparações, né. Quando a gente vive esse momento muito, duro aqui no Brasil, né. Se você fala de uma pessoa, você está falando
E o outro? Não. Nesse momento, hoje, tem que se falar do Sinner. Por que ele é tão bom? O que ele melhorou tanto? Primeiro, o lado físico. Deixou de quebrar tanto como quebrava. Ele quebrava, ele tá muito rápido, ele tá muito ágil, ele sempre foi um cara que jogava muito abaixo, muito baixo, então ele chega, então quando ele chega na bola, ele sempre chega bem posicionado. O cara que joga mais alto, mais reto, mais ereto, quando chega, precisa abaixar, aguentar de perna para bater. Ele já chega Baixinho. baixinho. Então ele já chega, pisa, ele já está bem posicionado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o grande acerto que o Cahill e o Vanhoz fizeram de mudar o saque dele. Hoje ele é um cara que mete a mão no saque. E ele ganha muito ponto. Ontem, contra o Aliassime, todo 0,15, todo 15 iguais, 15,30, ele ia lá e pá, saque. Ele não dava nenhuma brecha. Ele só deu brecha no 5-4 do segundo set. Que ficou 40 iguais ali, que ele meio que duvidou um pouco, errou uma bola boba no 40-15, fez uma dupla falta no 40-30. E aí, desconcentrou. Mais do que outra coisa. Mas ele tá o tempo inteiro e variando muito bem o saque. Ele tem um kick Os maravilhoso. spots são muito bons. Então, esse ponto é um ponto muito legal. Aí onde, para mim, tem mais 2 pontos que eu queria falar. Um ponto que, para mim, eu vou entrar no lado mental, que aí a gente trago você para a conversa, que você trouxe, na verdade, o lado mental ontem à noite, falando, mas o lado do... Todo mundo tem uma velocidade de bola. Você tem uma velocidade de bola, eu tenho uma velocidade de bola. Quando a gente joga e tá batendo bola, a gente tá aí, trocando bola. E a gente acerta 70%, 80% da bola. Pá, pá, pá. E você na tua, você vai segurar um pouco mais do que eu, né? Porque eu sou profissional e meto mais a mão na bola sem errar. Essa velocidade de bola, ela é muito alta, a média. Por quê? Tenta entrar no meu raciocínio. Você pega a direita do Fonseca, é muito mais rápida, Sim, às vezes, do que a dele. A direita do Alcaraz, também. quando ele quer. Quando ele quer, quando a bola sobra, também. Só que na hora que você bota tudo isso na troca de bola, em todo ponto, é aquele cara que dá uma volta a 300 por hora, a segunda não tão rápida, na curva segura pra caramba e faz uma curva mais lenta. Não, ele tá o tempo inteiro jogando numa intensidade de bola, numa velocidade de bola muito acima do resto. E o pior de tudo pro adversário, ele não erra. Ele encontrou uma consistência nesse nível de risco que é um negócio muito impressionante. E na troca de bola, troca de direção, match point é a grande evidência sobre isso. Ele troca cruzada, ele pisa e ele não troca de direção. Ele vai para a bola, direção, na paralela. Então, esse é um ponto que, para mim, o resto não está conseguindo alcançar. Porque assim, você aguentar isso por um game, 2, 3, você consegue. Aí você começa a errar. Exato. Você aguentar por tanto tempo, porque isso vai te exigir também tá na- que você esteja sempre atrás da bola. Isso. Pra não devolver ela ficar Isso, curta. porque você começa a chegar meio mal, engancha, erra a direita, erra a esquerda. Então, esse é um ponto. E aí, uma coisa que a gente estava conversando ontem, que chama muita atenção. A gente fala que a confiança faz a gente. Só que a confiança é todo dia, todo jogo, toda semana, todo torneio. Ele tem uma coisa mental a respeito da sua confiança absurda. Ele vai para a bola, todo momento importante. E ele não vai, outra vez, ele não vai queimando a bola. Ele vai no 80% dele, acertando a bola certinho. Então, é uma coisa que para mim é absurda. Ele tá jogando tênis É muito espetacular. impressionante e parece mentalmente inabalável, né, Fim? Porque Não. quando você tem algum problema de lesão, você joga ressabiado, você joga desconfiado, desconfortável. Sim. E a gente sabe da necessidade que esses caras têm de estarem 100%, né? De cabeça, inclusive, além do fisicamente. Ainda que o fisicamente não estando 100%, ele tenha vencido o torneio sem perder sets. E ele sai de buracos, assim, de situações críticas, de uma maneira muito suave, natural, como se nada tivesse acontecendo. Faz parte do estilo dele italiano, mas não muito italiano, né? Italiano quase austríaco. O cara é gelado, né? No E começo ele tá disso. padronizado, né, Fê?
Você pega ele saca aquele saque no meio, aquela bola entra na direita dele, ele abre na cruzada para tentar fugir e dar inside out que ele tá fazendo essa bola, que é uma loucura o que ele tá batendo essa bola. Quando ele foge da esquerda e joga na inside out. Então, você vê que ele tem jogadas marcadas. Eu sempre falei isso, e eu acho que isso, aproveitando, a gente sempre fala que gosta de falar com o tenista amador. E eu lembro de uma conversa que eu tive com o Felipe, meu sobrinho, assistindo o jogo dele, falava assim: sabe o que eu sinto falta às vezes? E não só dele, das jogadas marcadas. E antes de ele começar a treinar com o Blingino, com essa turma bom, ele falava: não, mas eu gosto de jogar onde a bola se apresenta, normal, bem da molecada, né? E não que ele seja um moleque, mas jogar. Quando você percebe que o Nadal, que o Djokovic, que o Murray, que o Federer, os grandes nomes falando do masculino, como a Iga também, que você tem 2 jogadas marcadas, você começa a entender de tênis. O que é a tua jogada marcada? Não iguais, vamos lá, vou me botar porque eu tenho que dar exemplo de alguém. Eu sacava no meio, na esquerda do cara, e jogava uma na cruzada, esperando a oportunidade para fugir e dar do outro lado ali. Isso é uma jogada marcada. Então, eu começava o ponto querendo que você entrasse na minha teia de aranha. Essa é a minha jogada marcada. O saque aberto na vantagem, voltava. Se voltar na minha esquerda, eu volto rápido na cruzada de esquerda, mesmo ela sendo ruim, mas volto rápido para tentar que na próxima bola fugir e começar a mandar de direita. Essa é uma jogada marcada. Todo jogador, seja ele, mas eu jogo mais ou menos, mas eu sou 4ª classe, 3ª classe, tem que ter 2 jogadas marcadas. E tem que treinar essa jogada. Para a hora do vamos ver, pro 30 iguais, na hora do medo, a jogada marcada volta. É aquela jogada que você sabe que o adversário sabe que você vai fazer, no mundo do tênis Ele de não hoje, consegue então, fugir e ele não dela. consegue se desvencilhar. É isso. Comparando com o futebol, era todo mundo falava: o Robin só leva pra perna esquerda e bate no gol. Pois é. E aí tem uma coisa que é Fez muito pouco sucesso E aí nisso. tem uma coisa que se teve alguém aqui: mas se o cara fizer", você contorna o ponto até a primeira oportunidade que ele te der de começar a jogada marcada. Como começa a jogada marcada? Na minha era cruzada de direita, de forehand, bem cruzadinha, para começar o ponto. Então, começava a correria, o cara jogava na esquerda, dava um slice, a bola alta na esquerda, tudo bem, estamos jogando. De repente o cara deixou a bola no meio da quadra. O que você faz? Você queima a bola? Não, senhor. Você vai para a jogada marcada. Pum! Primeira bola, cruzada aberta. E a partir daí você joga a jogada marcada. Você voltou. O cara conseguiu sair, jogou alta na tua esquerda, ele voltou pro ponto do zero. Você vai de novo, tenta achar, até que a bola sobra de novo. O que você faz? Jogada marcada. Por quê? Porque essa jogada você sabe que você ganha 80% dos pontos. Dos outros você perde. Mas essa aqui, ué. E aí, quando você começa a entender isso, você começa a ficar mais arrumado. Por que eu falei tudo isso? Porque toda hora você vê que os bons jogadores, o Alcaraz está jogando de direita, o Sinner tá jogando a direita lá para fugir, com a direita inside out. Por que a gente fala tanto? Por que eu reclamo, entre aspas, tanto da esquerda na paralela do Fonseca, do João? Porque para mim ele tira a jogada marcada dele. Quando ele erra a escolha na paralela, ele perde o ataque, porque ele toma uma pancada ali. E aí ele perde a iniciativa. Então, eu adoro, pelo menos, dá para perceber quando eu falo, porque eu adoro a jogada marcada. Muito bem. Jannik Sinner aumentando para 26 vitórias seguidas em quadradura coberta, a sua invencibilidade, e igualando o Alcaraz em número de quartas de final de Masters 1000 entre os tenistas nascidos após o ano 2000. Por conta disso que você falou, Fino, dessa questão da velocidade, por isso que o saibro deixa o Sinner um pouco menos impossível de se lidar? Porque no saibro o adversário vai ter um pouco mais de tempo para lidar com essa bola numa alta intensidade durante muito tempo? Sim. Você ter mais tempo para tirar. Principalmente, o Sinner gosta da bola na altura da cintura.
né? Aí você consegue, você lembra em Roland Garros quando o jogo muda, né? Aquele Roland Garros que o Alcaraz começa a jogar um pouco mais alto, dá um passo para trás e joga mais alto. É isso. Aí ele começa a complicar um pouquinho mais o Sinner na hora que ele muda a altura da bola, a velocidade da bola. Porque aqui embaixo, na pancadaria, do jeito que ele se segurar. posiciona, você não segura. Teve um lance curioso essa campanha dele em Paris, que é algo que a gente nunca mais, a gente não está acostumado a ver, né? E teve o jogo contra o Ben Shelton nas quartas de final, que ele quebra o saque do Shelton, tava duro. E ele olha pro box e tava todo mundo assim, na palminha. Ele dá um esporro generalizado. Porra, levanta! Quebrei o saque do cara, tô aqui me lascando, vocês aí com essa palminha que tô parecendo que tô no teatro. A gente tá acostumado a ver isso de Murray, de Djokovic, né? De outros tantos jogadores, mas nunca do Jannik Sinner. Nunca. E isso nos leva ao claro que tem história da semana, que é exatamente sobre essa relação do jogador com o box ali no momento do jogo. Você esteve bastante tempo na quadra. O Pardal esteve bastante tempo com você na quadra. Você quer mesmo? Hoje o Bulldog me mata. É um sentimento a ser estudado, o sentimento e a o que a gente precisa que o treinador fale naquela hora, né. E é engraçado, porque quando eu conheci o Pardal, e o primeiro torneio que a gente jogou foi no México, e a gente fez final junto, o primeiro torneio que a gente fez foi na Cidade do México, um 250, e eu perdi do Muster na final do torneio. E a tua relação era completamente o Pardal sempre foi um cara muito bravo. De cara, mas de dentro um coração absurdo, um cara espetacular como todo mundo conhece. Mas ele era o cara que ficava um cara de poucos zangado. amigos, zangado total. E se você apertava ele, ele ficava mais zangado ainda. Ele ficava bravo com você. E várias vezes eu passei dos limites com o Pardal, e várias vezes eu achei que eu ia apanhar. Eu tinha medo. Pardal, eu tinha medo de você. Eu ia até o limite, mas eu sabia que o limite era muito perigoso com o Pardal. Muito pelo bravo. E eu lembro que a gente ia treinar e muitas vezes eu ficava assim, não estava nem um pouco a fim de treinar aquele dia. E as primeiras 4 bolas eu tentava fazer o Pardal ficar bravo, para eu ter motivo para ter vontade de treinar. Então eu isolava as 4 primeiras bolas do treino. Ele mandava a bola, a gente começava a bater bola para aquecer e eu jogava para fora a bola da quadra. E a primeira ele olhava, aí ele mandava a segunda, eu jogava a segunda, aí ele olhava a terceira, ele já botava a mão aqui, ó, e eu já sabia que tinha lascado. E a gente teve uma relação muito do limite. Mas eu acho que isso é o legal, é o técnico entender que existe o desrespeito, como às vezes a gente viu do Medvedev, de falar coisas que não precisa, de expulsar técnico, não sei o quê. Isso aí eu acho uma bobeira, uma babaquice espetacular. Agora, o técnico entender que muitas vezes o xingamento não é com ele. Ou, por exemplo, eu era um retrucão. Tipo, joga na direita, tá fácil, vem jogar você. Isso eu não posso falar que eu nunca fiz. E é engraçado que mesmo o Pardal sendo um cara muito bravo, ele nunca brigou comigo nesse sentido. Por ter jogado, ele entende que, na verdade, eu tô falando pra ele que eu não tô conseguindo fazer o que ele tá pedindo. Não há desrespeito naquela hora. Vem você jogar, ou mostrando a raquete de vez em quando. Lógico, maneiras e maneiras, né. Mas e eu acho que esse é por isso que dá certo uma relação. O cara pedir pra levantar, ele não tem como falar: "Ei, Cahill, por favor, você pode levantar nesse Na hora momento? do jogo. Me ajuda, não sei o quê". Lógico. O Cahill entendeu, cara, nesse momento ele tá inseguro, e ele, de repente, nem levanta tanto nessa hora, mas no próximo ponto tá lá. Vamos. Por quê? Porque ele entendeu que o cara naquele momento ele tá vulnerável. E a nossa cabeça tá o tempo inteiro assim. Mas, Pardal, será bravo. Olha, eu me senti representada. Onde você falou que jogava as 4 primeiras bolas pra fora da quadra. No começo do treino. Eu faço isso, mas não é de propósito, não.
Não é pra irritar o técnico. Não, Entendi. é até pegar no meio demora um tempinho. Ah, entendi. Mas logo passa, logo passa. A fase é boa. Entendi. Escuta, falando agora do outro lado da final. O Félix Auger-Aliassime, primeiro tenista não europeu chegando em decisões de Masters 1000 em pisos diferentes. Desde o Nishikori em 2016. Fez mais um ótimo torneio. E eu diria que ele fez uma boa final contra o Jannik Sinner, Fino. Sacou muito bem. Talvez numa condição mais rápida tivesse sido mais favorável para ele. Mas eu achei muito boa a campanha do Ele teve um Aliassime, pecado. que tá de volta ao número 8 do ranking, diga. Ele tem um pecado. Teve um pecado. Ele ficou ali numa atitude muito legal, que é aquela atitude de aceitar que você é pior que o cara, mas não aceitar claramente. Aceitar, tipo, tentando encontrar. Começou o primeiro set, não conseguiu, perdeu o saque, blá, 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 perde o set. O que botou na cabeça dele? Eu preciso sacar muito pra ficar com ele. Eu preciso esperar o momento certo pra poder fazer alguma coisa. E ele ficou ali, salvando o breakpoint com o ace, teve o game ali do 3-3, uma coisa assim, que ele teve 15-40, botou 40 iguais, fez dupla falta no 40 iguais, voltou, aí deu um ace no breakpoint, e ele ficou ali, mentalmente, eu preciso ficar com esse cara, preciso ficar, ele precisa me abrir. E aí quando abriu, o que ele fez? Errou uma direita. Quem viu o jogo vai lembrar. 40-15, 5-4, 40-15, 4-5, 40-15, sacando o Sinner, erra uma bola, que saiu pouquinho, depois comete a dupla falta, erra o primeiro saque, saca um segundo saque bem normal, ele devolve no meio, ele já não foi agressivo, a bola volta, sobra na direita, e desculpa aí, que a gente gosta de criticar o Zverev, quer ganhar, você pode até errar, mas vai fazer Vai alguma pra coisa. bola. Faz alguma coisa. Ele botou uma direita média, a bola saiu assim, olhou pra fora, tipo falando, não, essa era pra bater. Era pra fazer alguma coisa. Ou, se você não quer errar, não erra. Eu não vou errar, vou ficar colocando bola ali. Aí vem, alguém pode falar, pô, mas se não, nesse momento, eu falei, eu sei que é difícil, mas você não tem outra chance. E aí a diferença que a gente falou há 3, 4 mil balls atrás, que são os 30 iguais, 40 iguais. Quantos você tem e quantos o cara te dá e quantos você dá. Você teve 40 iguais. E na hora do 40 iguais, você fala assim, cara, você dá um pulo dessa altura e fala assim, me dá um ace. Mas se eu jogar, você não ganha. Se eu jogar, eu não te dou. E aí faltou isso pro Aliassime, infelizmente. E aí depois, chegou no 3-3 ou 3-2 no tie break, sobrou aquela direita, e ele errou. 3-3, acho. Ele errou pra fora. Pra fora. Na paralela, que também ele não foi pra E já bola. tinha errado um backhand numa troca completamente normal. Então, quando você percebe e consegue... Porque, como que eu vejo o tênis? Se os dois estão jogando o melhor tênis deles, você não tem chance. O Sinner tá jogando muito tênis. Sim. Só que chega uma hora que o cara duvida também. Ele duvida um pouco. E aí é a hora de você jogar teu melhor tênis. Se você não jogar melhor tênis ali, aí você não tem chance nunca. Você não ganha nunca desses caras. Infelizmente, do lado dele, nessa hora, ele não soube jogar seu melhor tênis. Agora, foi uma semaninha, mais uma, polêmica em Paris com relação à torcida. A gente já tem visto demonstrações aí em Roland Garros, fora todos os exageros do Medvedev mostrando o dedo do meio e coisa do tipo. Mas a torcida em Nova York, ela sempre foi muito famosa pela bagunça, pelo barulho e coisa do tipo. A torcida francesa Diferente. é completamente diferente, mas está entrando na mira de vários jogadores. Então a gente viu o Fokina mandando a torcida dormir, a gente viu o Bubik escrevendo na câmera que era pro Moutet pegar o táxi que ele estava perto de casa, porque o Moutet tinha falado que ia ganhar dele. Ou seja, tá todo mundo pegando uma pilha aqui, um rançozinho da torcida francesa quando vai jogar lá, Fino. Eu não concordo com o do Bublik e do Moutet. Juntou, né? Exato. O diabo. Dois filhos encapados, né, velho? Ali. E eu acho tão legal, porque não teve desrespeito. Assim, nos dias de hoje, que não pode falar nada, mas, pô, sempre foi da provocação, e eles estão rindo no vestiário, eles não estão se matando, se Exato. batendo. Cumprimento na rede foi normal. Tipo, volta pra casa. É parte do jogo mental também você dar uma agitada antes. Isso, ok. Isso pra mim
muito dentro do contexto. Tem gente que não gosta, eu lamento, mas eu acho legal. Eu, Fernando, acho e sempre fui um cara provocador e tá tudo certo. Eu acho que o lado da torcida aí já é diferente. Aí já beira o desrespeito muitas vezes, beira a gente tem que eu não acredito no tênis que nem foi criticado por uma certa pessoa, ai, daquela coisa que não pode se falar nenhuma palavra, não sei quanto, mas existe um existe um padrão do esporte, e por isso que ele é o esporte. Não somos nós, nem um comentarista e nem um ex-jogador, que vai dizer o que o esporte precisa ser. O esporte é milenar, a gente vai morrer, e aí o esporte vai ficar. Lógico. Então o mínimo que a gente tem que ter é respeito pelo esporte. Senão, melhor ficar quietinho. Ponto. Foi dado o recado e as pessoas sabem para quem é. Ok, não tem problema. O que eu acho, assim, daí a provocação, porque você atrapalha o jogo. Até para responder para as pessoas, por que tem que fazer silêncio? Sei quando. É um esporte que a bola vem a 200 por hora, é de precisão, é de elemento, porque uma coisa, e não estou falando que é mais fácil. Sim, estou falando que é mais fácil. Chutar uma bola é muito mais fácil que rebater uma bola com raquete. Quanto maior o elemento, mais precisão você tem que ter, porque você tem que chegar perto da bola e ainda medir a raquete. Jogar vôlei, você bate aqui. Então, mal que mal, você consegue pelo menos jogar, carregar. Na raquete, tem uma dificuldade a mais. Se essa velocidade vai a 300 por hora, 200 por hora que vem uma bola, ela dificulta mais. Se você toma um susto, eu não sou contra o barulho na quadra. Eu sou contra o barulho, que eu sempre falo, você quer torcer e ser sacana? Você não precisa fazer barulho. Você precisa gritar na hora que o cara for bater na bola. Você precisa assustar o cara na hora que for bater. Você joga tênis. Se eu te assustar na hora de bater, você consegue bater na bola? Não. Não. Claro que não. Então, vamos parar com essa hipocrisia, que é esporte de "aham", porque não é "aham", é apenas uma condição. Ah, por que não se fala no xadrez? O cara tá pensando naquela 450 possibilidades. Se tiver um puta de um barulho, é muito difícil você pensar sem se desconcentrar. Você vai piorar o esporte. Então, o que a torcida francesa está fazendo, está começando a atrapalhar o jogador. Atrapalhar o jogador é atrapalhar o jogo. Atrapalhar o jogo é piorar o espetáculo. Piorar o espetáculo. Ah, mas eu quero que o meu francês ganhe, que o brasileiro ganhe, que o argentino ganhe, que o russo ganhe. Tá, mas eu fui lá, que não tem nada a ver com você, eu fui pagar o ingresso para ver um grande jogo. Se você está fazendo os dois jogarem pior, o torneio fica ruim, o esporte fica uma merda. Então, é só ter um pouco de coerência para entender que não é esporte de snob, não é esporte de rico, não é esporte, é simplesmente um esporte diferente do outro esporte. Na hora que você quer comparar um esporte com o outro, porque esse ser humano quis comparar o esporte do outro, não dá para comparar, porque o futebol é muito melhor em muitos quesitos do que o tênis. E o tênis é muito mais legal em outros quesitos. E tá tudo certo, e tem um monte de gente que gosta disso, e um monte de gente que gosta daquilo, e não tem nada a ver com ser snob ou não snob. Então não tem nada a ver com ficar gritando na torcida. E assim, a gente não dá nem pra, óbvio que com raras exceções, né, e raros exageros, se o cara pegar e começar a distribuir bolada na torcida porque tá puto que a torcida encheu o saco dele durante o jogo, é uma coisa, isso é condenável. Agora, foi engraçado o que fez o Fokina no final das contas. É uma provocação pra torcida, ele mandou a torcida ir dormir depois de encher a paciência dele. Porque já era tarde também, inclusive. Exato, e você vai condenar o cara que tá ali puto, sofrendo com aquilo, aguentando aquilo quieto, quando o cara ganha ele vai extravasar de algum jeito. Mas eu acho que até uma atitude dessa, no próximo jogo, quando você torcer mais efusivamente por um outro cara, você não tá atrapalhando o jogo. O que você tá atrapalhando, como muitas vezes teve, e em Roland Garros teve, o cara vai levantar a bola pra sacar e não consegue sacar. Alguém grita, ou grita entre o Ou primeiro grita e o entre o segundo primeiro saque. saque. Isso, você tá atrapalhando o jogo. Por quê? Porque aí a torcida do outro cara tem direito também de fazer. E aí o jogo fica ruim. Então, o você torcer efusivamente é o que a gente falava na Copa Davis. Torçam,
A gente, como brasileiro, e a torcida brasileira sempre foi muito dura olê, 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 olê. Quieto. Quieto, na hora do cara sacar. Essa é a melhor torcida do mundo. Grita e grita. O cara bateu a bola pra sacar, armou, não existe mais nada. Aí o cara saca. Pum. Acabou o ponto? Entre saque, não. Acabou o ponto, ganhamos o ponto. Acabou. Isso sim é uma baita de uma torcida. E não é o cara levanta a bola, vai errar, e não sei o quê, Não, que aí você tá atrapalhando o jogo. Aí você dá direito pro teu adversário também fazer o que ele quiser. É a brincadeira do Foquinha, só que hoje em dia não pode fazer nada, né? Bom, em Paris, o João Fonseca caiu na segunda rodada, bateu o Shapovalov na primeira, perdeu na segunda para o Khachanov, 6-1, 3-6 e 6-3. 24º do ranking, espetacular, igualando o Thomas Koch, terceiro melhor brasileiro de classificação na história. Um jogo que o João, mais uma vez, saiu atrás, né? Ele foi engolido no primeiro set pelo Khachanov, mas depois entrou no jogo e deu lá o seu trabalho. E depois de uma semana de muito desgaste, né? Vinha do título na Basileia, emendou praticamente, teve um dia de treino em Paris e já jogou contra o Shapovalov no dia seguinte. Então, assim, encerrando a temporada. E aqui eu vou entrar na jogada Segura Zurich dessa semana, Fino, para falar sobre o João. O que foi para você, já que a temporada está encerrada, o grande ponto de evolução e a segurança do João na temporada? Eu acho que principalmente no final, nesses últimos, o campeonato na Basileia, trouxe ele uma consciência, né? A construção de um jogador, ela é de acerto e erro. De demorar para entender o que o teu time está pedindo, entender uma ou outra derrota e falar, espera aí, como que eu preciso sair desse... O circuito, ele é muito mais cíclico do que as pessoas imaginam. O cara começou a ganhar tudo. Não, começa a ganhar, os caras encontram a tua maneira, muda a tua maneira de jogar. Começaram a jogar tudo pela direita do João, depois começam a jogar pela esquerda, jogam mais alto. Então todos, né, todos os outros treinadores estão vendo. O que eu acho que o João conseguiu entender, e ainda vai evoluir muito, é que não dá para jogar naquele molde Argentina como ele jogou. Ele estava com a mão absurdamente boa, quadra extremamente lenta, ele tendo tempo para meter a mão na bola, com muita confiança, muito franco atirador naquele momento. Sim. E tudo deu certo. Só que na hora que você pega caras muito malandros dentro da quadra, você não pode jogar só de uma forma. E ele vem evoluindo nisso. Khachanov foi uma grande prova disso. Ele começou... O cara começou engolindo ele. Sim, não errava nada também. Eu não acho que ele começou errado, ou nervoso, ou... Não, o cara começou assim, saque, 2-0, um erro ou outro normal de primeiro game de saque, perdeu o saque, tomou 2 aces de Que é novo. o cenário ideal para um cara mais experiente que pega um garoto que está no seu primeiro ano de circuito, né? Você vai chegar chutando a porta, falando, opa, peraí. E de repente você quebra. Você sabe que o primeiro game se quebrar, você abre uma vantagem muito grande. E ele foi lá e conseguiu quebrar. Sacou muito, quebrou e sacou muito. 3-0. A partir daí, botou toda a pressão no João. E o João demorou um pouco para conseguir se entender. O cara com a confiança de 3-0, 6-1. A partir daí, ele volta. Então, eu acho que respondendo, ele tá realmente entendendo que agora tem que jogar a mais bolas e não a menos bolas. Que agressividade não tem a ver com loucura. Isso é um ponto. Importante falar também. Evoluiu muito o João. Muito. Evoluiu muito de saque. O saque dele hoje tem dias que não está sacando tão bem, tem momentos que não está sacando A bem. devolução na segunda metade do ano. A devolução, ele se encontrou. Você via que ele teve vários momentos que ele estava devolvendo mais na frente, mais atrás. Ele estava tentando. E ele veio encontrando a sua melhor devolução. Hoje ele é um cara... Contra o Perricard, ele mostrou isso. Sim. Devolveu pra caramba com o Perricard. Com o próprio Chapo, ele começou devolvendo mal e depois começou a devolver melhor. E botou pressão no adversário. Então, ele vem evoluindo. E esse lado do conseguir jogar a mais trocas de bola. Usar mais a esquerda na cruzada, esperar mais para atacar a direita, não querer quebrar a bola no meio toda hora. Realmente uma
e uma evolução física também. Que a gente veio falando, por que o calendário, por que tá segurando tanto o João nos campeonatos? Acho que, para a grande maioria que criticava, e eu entendo a crítica, e não tô aqui brigando com o cara que tá criticando, "Ah, deveria jogar mais", você não tem todas as informações. E acha anormal um cara jogar menos do que outro. Aí vê o Tim, vê o Mikkelsen, que são jogadores da mesma idade, o próprio Mansik, que tá jogando mais que ele. Só que cada jogador, ele tem uma programação. Na minha visão, tenisticamente, o João estava na frente, mas fisicamente ele estava atrás. E ele precisava correr atrás disso, e ele precisa ainda correr. E eu acho que essa pré-temporada desse ano vai ser muito importante. Fisicamente e a questão da maturidade também, de entender dessa história de que não é na loucura, né? Que você pode ser agressivo sendo um pouco E aí menos agressivo. uma grande prova. Ele jogou menos. Pensa comigo, ele jogou menos de semanas. Aí ele ganha a Basileia. E na semana ele estava como? Morto. Sim. Por quê? Sendo que outros jogadores jogam, ganham e na outra semana estão na boa. O que isso mostra para um bom entendedor? Que fisicamente ele ainda tem a evoluir. Sim. Ele foi lá e sentiu as costas. Por quê? Ah, sentiu as costas porque lesionou? Não, porque teve carga demais para ele, para jogar 5 jogos, o 6º jogo e o 7º jogo já estava com a bateria baixa. Então, sim, não vamos tirar ele do circuito, porque ele precisa jogar, mas vamos segurar um pouquinho mais para não subir. E por último, que legal, 24 do mundo. Exato. 24 do mundo, a gente quando, uns 3 meses atrás, a gente olhava e falava, pô, tem 1000 pontos para fazer, 800 pontos para fazer, para chegar ali para 25, 30, acho difícil fazer. Vai ter que ganhar campeonato pra caramba, vai ter que ganhar jogo pra caramba. Ganhou. É a grande demonstração de que não vai parar no 24, não vai parar no 20, não vai parar no 15, se Deus quiser. Eu acho que ele tem tudo para ser top 10, a gente torce para isso, com calma, continuando tendo calma, lembrando que tem 19 anos, mas, né, hoje é o cara com o 3º maior ranking da história do tênis brasileiro. Só tem o Tomás 21, que daqui a pouco também vai ser ultrapassado, o Thomas Koch, que é 24 hoje. Maravilhoso, tá de parabéns, João. Exatamente. Espetacular. Falando do feminino, teve o WTA 250 de Chennai e a Janice Tien, que a gente teve a oportunidade de ver jogando aqui em São Paulo. Venceu o torneio 6-4 e 6-3 contra a Kimberly Birrell. Primeiro título de WTA da carreira da tenista da Indonésia. Eu adoro quando essas coisas acontecem, Fino. Uma jogadora da Indonésia, campeã de um torneio WTA pela primeira vez, e se aproxima ali do top 50. Ela, em 2024, ao final de 2024, ela estava fora do top 500 da WTA. Mas não tem lugar, eu sempre falo isso e tenho a oportunidade de viajar o Brasil para fazer as clínicas, e muitas vezes eu vou para cidades muito pequenas, né. E eu lembro que sempre que os caras me perguntam: "Pô, a gente é uma cidade pequena, não vai sair jogador", eu sempre falo: "Tem quadra? Tem academia? Tem treinador?" É só aqueles clubes que muitas vezes não tem tanto jogador, por que não contratar um grande treinador, um bom treinador, para ele ir lá dar suas aulas, ganhar seu dinheiro e fazer uma boa escolinha de tênis? Não importa quanta gente tem, a gente tem vários dos jogadores, não são dos centros, nossos melhores jogadores do Brasil. Então, quando vem um jogador da Indonésia, vem de onde for, você sabe que tem um bom trabalho lá de base. O grande exemplo, sabe onde é, né? Tandil. Não sei o tamanho de Tandil. Tandil é minúsculo. Quantidade de jogador que saiu de Tandil, Pérez Rodin, Zabaleta, Mônaco, Tarabini, Tias Oliva, nossa, tem, sim, um monte. O Delpo. E vale dizer, né, a Tien é mais uma jogadora que começou no seu país, mas saiu e foi jogar universitário nos Estados Unidos, né? Jogou em Oregon, jogou também em Pepperdine, e aí se desenvolveu e conseguiu agora chegar ao melhor ranking da carreira aos 23 anos de idade. WTA 250 de Hong Kong, essa eu acho que veio para ficar. Vitória em Boco,
7-5, Ah, essa menina joga demais. 6-7 e 6-2 para cima da Cristina Buxa. A mais longa final de WTA da temporada, 2 horas e 49 minutos. Segundo título dela na temporada e chegando ao top 20 pela primeira vez. Muito rápido também chegou, Muito né? A gente tava vendo ela em Roma ali. E no ano passado ela só jogou ITF, cara. Não, esse ano eu lembro que eu fiz o jogo dela em Roma, eu acho. Primeira rodada. Ou fiz um jogo dela contra a Coco, eu lembro. Você fala, cara, como joga essa menina? Meu Deus do céu. E é maluco, né? Porque depois do título dela no Canadá, ela tomou a pá de primeira rodada. Ela foi se recuperar agora na gira asiática. Então, é aquela história da jogadora que chega, que rompe uma barreira, ganha um título grande, e eu acho que você tem um relaxamento inevitável, inconsciente, depois que você alcança um grande objetivo e você não está acostumado a isso. É difícil, é difícil. Todos os jogadores. A primeira chegada do jogador, a grande chance de cair é enorme, porque você tá ainda meio perdido, né? Tipo, é aqui que eu pertenço a esse lugar. A não ser quando são fenômenos. Essa menina é um fenômeno. Essa menina é pra ser top 10. Se tudo ocorrer direitinho, essa menina vai ser top 10 tranquilamente. 19 anos de idade, grande campanha para ela em Hong Kong. Olha aqui, ó, ela estava fora do top 300 em 2024. E venceu Talia Gibson, Alexiala, Ana Kalinskaya e Leila Fernandes no confronto canadense de semifinal. E do outro lado, a Buxa chegando à sua primeira decisão. WTA 250 de Zhejiang. Ana Blinkova, campeã 6-3 e 6-3 para cima da Lili Tagger, de 17 anos, segundo título na carreira. 3 anos depois do título em Cluj-Napoca para a perdão, Ana Blinkova. Venceu no meio do caminho aí a Alicia Parks, Ana Bondar e a Tagger, que foi campeã juvenil de Roland Garros, fez a sua estreia na chave principal de WTA e venceu as suas primeiras partidas sobre top 100. Furou o top 200 pela primeira vez, 17 anos de idade, bateu a Golubic na semifinal. Começando o WTA Finals, a Sabalenka chega como cabeça de chave número 1 pelo terceiro ano seguido. A última vez que isso aconteceu foi com a Steffi Graf em 93 e em 96. E a Iga com mais de 60 vitórias na temporada, pela quarta temporada consecutiva. É a primeira vez que isso acontece desde Martina Hingis e Lindsay Davenport entre 97 e 2001. Eu gostaria muito que elas fizessem a final, Fino, porque a gente viu uma Iga subindo muito de produção durante a Chamou temporada. atenção, 2-1 na Madison Keys, né? Chamou muita atenção o jogo de ontem dela, de domingo. O Master, eu posso falar uma atrocidade, a galera vai ficar brava comigo? É um torneio que eu não curto, sabia? Do Finals? O Finals. Ah, não, é divertido. Não é um campeonato que sabe, eu acho que a galera fica muito cansada. Não, chega cansada, é verdade, e talvez por isso também ela tenha uma fórmula de disputa diferente. Eu gosto dessa coisa do grupo, Sim, de você não cair se você perde na primeira rodada. Por exemplo, a Luísa e a Timea perderam na primeira rodada de duplas, mas pegaram a Siniakova e a Townsend na primeira rodada. sim. Então, O dela tá duríssimo. exato. Meu Deus do O céu. grupo é muito duro. Então você tem uma chance de sobrevivência ali. Você não cai, primeiro jogo é simplesmente contra essa dupla e você se despede do torneio. É por isso que eu acho legal. E aí depois, a hora que chega o mata-mata, aí é o pega pra capar. Mas é por isso, aí você vai pegar o próprio Sinner agora, arrebentado, tendo que jogar 3 jogos para depois fazer semifinal. Então, lógico, a gente tem um brasileiro ali, como teve na época do Guga, a gente fica a 1000 por hora. Mas tendo visto os melhores o ano inteiro, mas tomara que cheguem bem. Tomara que vamos pegar. O Sinner tá cansado. O Djokovic a gente não sabe como vai chegar. Exato. O Zverev arrebentado. Então, muita gente, né, com bastante problema para chegar lá e jogar seu melhor tênis. Falando em arrebentado, eu já tô combinando aqui com o nosso Bauru, Matheus Castro, que na semana que vem a gente vai trazer um retrato aqui sobre os abandonos da temporada 2025. Porque Abandono de jogo? Você É. fala? Quantos abandonos de jogo? abandonos e WOs por conta de lesão. Porque parece uma temporada importante nesse aspecto, assim.
A gente ouviu Você acha muitas que coisas a tem a respeito. sensação de que tem Tenho a mais do que sensação antes? de que é recorde. Tenho muita sensação. Vou fazer o estudo ainda, tá? A gente tá Lógico. preparando aqui, mas na semana que vem a gente traz pra discussão, mesmo porque é uma semana um pouco mais tranquila aqui, sem um grande torneio, enfim, só o finals aí rolando no feminino. Notícia muito legal da semana passada, no final do último mês, a ITF confirmou, o recorde de uma partida internacional disputada por tenistas mais velhos. Mundial de Veteranos, em Bol, na Croácia, Arthur Lind, 97 anos, e Henry Young, de 102, se enfrentaram nas quartas de final, uma soma de 199 anos de idade dos dois jogadores dentro da quadra. É o jogo de tênis mais experiente que já existiu na história. Quase 2 séculos dentro de uma quadra. Simplesmente espetacular. Vamos ao Carolinda pelo Mundo dessa semana? Carolinda falando, já que a gente falou aqui sobre abandono, sobre lesões, ela falando sobre lesão em uma gira. Diga lá, Carol. Fala galera, estamos aqui para mais um Carolinda pelo Mundo. Tava me arrumando aqui para mais uma sessão de físio e achei legal falar com vocês hoje sobre lesões. Lesão para um atleta acho que é a pior coisa que podia acontecer, né? Eu agora tava no meio de uma gira muito legal na América do Sul, nos Saibro, torneios grandes, até que eu senti esse incômodo no adutor, que começou no 35 de São Paulo, na segunda rodada contra a Naná. E eu fui tratando, afinal, que durou 4 horas, eu senti muito mais. Tratei muito e cheguei sem dor pro Rio. No Rio eu joguei um jogo, no segundo jogo eu senti de novo. Eu não tinha uma semana no meio até o próximo, já era Floripa, então a gente correu de novo com um tratamento e eu cheguei em Floripa magicamente sem dor. Como eu recebi, né, a notícia, fiquei muito chateada, porque uma gira tão legal e tão importante, com os pontos altos e possibilidade de jogar chave também, não vou mentir, me esconder desse fato. Eu tô lutando por pontos pra eu conseguir jogar, de repente, a Austrália. Acaba sendo bem ruim, né? Um timing muito ruim pra sentir isso. Eu já joguei 29 semanas de competição. Então, com bastante semanas aí na ativa competindo, fora todo o resto que a gente continua treinando, eu ia terminar em 32 semanas competindo. A recuperação tá indo super bem e o mental tem que estar muito forte e sereno nesse momento para tomar melhores decisões. Que é mais coerente para se fazer nessa altura do ano, sabendo que são torneios importantes e que, claro, eu preciso dos pontos, assim como todas que estão competindo. Venho com atualizações. Hoje tivemos uma reunião de equipe e decidimos que não vale a pena o risco de jogar o próximo torneio nesse espaço tão curto de recuperação. Claro que eu fico chateada por isso, mas escolho pensar que ao invés de perder 2 torneios, eu ganho a possibilidade de jogar os 3 últimos, saudável. Esporte de alto rendimento, sempre no limite, são coisas que podem acontecer e agora tem que tomar decisões inteligentes. Sono é importante, alimentação é importante, fazer trabalhos preventivos, a parte física é muito importante e principalmente a parte mental, para saber lidar com esses altos e baixos e adversidades que a gente vai encontrando durante a temporada. O Carolinda de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Fino, um momento sempre muito complicado, ainda mais para quem está buscando pontos, já olhando para a temporada seguinte, porque a Carol está olhando para 2026, ela precisa somar pontos para entrar no quali do Australian Open no ano que vem. Eu participei ali por fora, sem decisão, mas eu participei da decisão. Ela tinha mais 4 torneios para jogar, Tucumã essa semana, que começa agora, semana livre mais 3. E chegando em cima para ver se a lesão estava boa ou não. Podendo jogar Tucumã e sentir a lesão e não poder jogar os outros 3, porque poderia machucar pior. E aí essa decisão que você precisa fazer, e ela tá ali 240, que é o limite para entrar no Australian Open. Precisa mais uns pontinhos para entrar tranquilo. Então, essa decisão, e é muito interessante, porque ela fala e que a gente aprende no circuito, de você começar a conhecer seu corpo. Porque tem o médico que fala uma coisa assim, ó, você tem 3 centímetros de lesão. Isso aqui vai demorar 1 mês para recuperar. Beleza. Você vai lá, vai ficar olhando, faz mais uma ressonância, agora tá. Mas muitas vezes você tem uma pequena dor ainda. E você volta a jogar,
ou não volta a jogar, quando voltar a jogar, o que que é lesão de pós-machucado e o que que é lesão mental, o que que é medo. Então, isso, só a experiência te dá a chance de você falar: Agora eu vou com tudo e tá tudo bem, meu corpo tá bom, eu vou conseguir aguentar". Ou parar na hora que tem que parar. Às vezes você sente uma lesão e fala: "Será que eu paro ou será que eu continuo até o final?". Isso é só a experiência que te dá. Muito legal. Antes de entrar aqui nos resultados da semana, ótima notícia, Bia descansada, zerada, depois de férias merecidas e sem pegar em raquete, é importante dizer, né, 6 semanas, né. Parou um bom tempo e E agora tá de volta. vai voltar devagar. Ele já vem postando que já começou a fazer Físico, seu físico, volta agora essa semana. Importante dar uma zerada, importante viver um pouco o outro lado, viver um pouco. Viver. viver e curtir e sentir. Eu acho que nessas horas a gente percebe que tênis é tudo, mas tênis não é tudo. É tudo porque é o que a gente faz com muito amor, com muito carinho. Eu tenho certeza que ela faz com todo esse carinho, que ela ama jogar tênis, mas também ela não pode passar dos limites do que o corpo e a mente aguentam. Se é para voltar e ser feliz, vambora. E eu tenho certeza que ela volta a ser 20 do mundo rapidinho e vai saber até onde pode chegar. Se for para voltar e sentir, aí vai ter que ter outra conversa e ver o que acontece, né. Eu acho que esse é o momento mais crítico do jogador. Teve o momento crítico da decisão de voltar, e agora da volta, ver qual é o prazer que ela consegue encontrar nessa volta, e principalmente no primeiro jogo, né, porque ela vai ter volta física, depois volta de treino, e aí volta de jogar ali, jogar uns sets contra as pessoas, e o primeiro jogo, e o primeiro torneio, e a primeira gira. E aí qual é o prazer que você tem? É aquela Bia, é aquela jogadora que estava lá 2 anos atrás, 3 anos atrás, com um sorriso no rosto e: "Vamos, e que legal que eu tô aqui", ou é carregando O caminhão nas um costas. caminhão nas costas? Tomara que ela tenha conseguido nesse tempo encontrar os motivos, porque ela teve o caminhão nas costas, ter conseguido tirar, sofrer, chorar, jogar bem, jogar mal, isso vai acontecer, não tem jeito. Isso faz parte do uniforme do atleta. Mas tomara que ela consiga, sentir prazer, como ela sempre sentiu Se jogando divertir. tênis. Exato. Curtir a jornada. Brasileiros pelo mundo, WTA 125 de Cali, muito legal, hein? Laura Pigossi e Ana Candiotto campeãs nas duplas, na primeira vez que jogaram juntas. Para Ana Candiotto, primeiro título de WTA. Essa menina que é Legal, ótima. Aninha. Muito legal. Muito legal, menina. A Ana isso, esses campeonatos da América do Sul são importantíssimos, tem muito ponto, 125, tem que aproveitar, tem que tentar ganhar pontos, tem que parar de deixar essa turma de fora ganhar pontos aqui na América do Sul, aprender com os argentinos e argentinas que enchem a mala de ponto nesses campeonatos, né. Os europeus vêm para cá com ressabiados, sem muita vontade, eles não gostam de vir para a América do Sul. Então tem que aproveitar, fazer a vida delas impossível e ganhar o maior número de pontos possível. Challenger 75 de Lima, no Peru, Danielzinho Dutra Silva chegando às semifinais de duplas. M25 de Lajeado, no Rio Grande do Sul, Gustavo Eide, campeão de simples e sem perder sets. 8º título da carreira, o primeiro na temporada em que ele se lesionou, né? Ele teve uma lesão em março. Ele tem a mesma lesão que o Felipe, teve um problema nas costas, operou, demorou um pouco para operar. Muito legal ver o Gustavo voltando a jogar bem. Também é um outro menino que pode entrar ali entre os 100, pode ficar ali com um ótimo ranking, ótimo ver a volta dele. Matheus Putinelli fez semifinal de simples, João Schessel e o Bruno Kuzuhara, campeões de duplas, Matheus Alves e Dudu Ribeiro, vice de duplas. M15 de Hua Hin, nas quadras duras da Tailândia, Igor Marcondes, campeão de simples e sem perder sets pela segunda semana seguida, 5º título de simples na carreira, 3º do ano, deve furar o top 500. M15 de Ibagué, no saibro colombiano, Bruno Fernandes, campeão de simples e vice de duplas. Jogando bem o J60. Bruno, que legal, né? Tá jogando bem Sim. o Bruno e ganhando, tendo bons resultados. Menino para ser olhado também. J60 de Itajaí, Carlos Eduardo Lino, de 16 anos, vice-campeão de simples. Clara Coura, de 14, vice-campeã na simples.
Maria Eduarda Carboni e Maria Fernanda Lopes, campeãs de duplas. Clara Borrasca e Larissa Silenci, vice-campeãs de duplas. Esta semana, ATP 250 de Atenas, com Djokovic. O Tsitsipas desistiu, encerrou a temporada. Esse é um caso legal para pegar aí nessas desistências todas que houve aí, porque o único torneio que Tsitsipas jogou nos últimos tempos foi o Six Kings. E ficou 1 hora na quadra e ganhou $1,5 milhão. Os outros todos ele abandonou porque não tinha lesão. Ou seja, ele jogou o Six Kings machucado. Sem conseguir jogar, sem poder jogar. Foi lá apenas buscar o dinheiro. Você iria buscar o dinheiro? Ué. Você botar $1,5 milhão O risco calculado. botar $1,5 milhão de dólares, você pegaria $1,5 milhão ou você me dá tudo? Deixa pro próximo da lista. Me dá aqui, você cagou meu roteiro agora, cacete. Nada como desconcentrar o... Semana que vem tem também a ATP 250 de Metz, com o Aliassime. Aliassime desistiu, hein? Não vai jogar. Bublik, Koboli e Norrie. Na agenda, Rafa Matos, Marcelo Melo e Romboli jogando ATP 250 de Metz. João Lucas Reis, Danielzinho Dutra Silva, Paulo Saraiva, Orlando Luz, Demo, Zorman e Luiz Brito jogando o Challenger 75 de Lima. Laura Pigossi e Gabi Serna Candiotto jogando WTA 125 em Tucumã, na Argentina. Gustavo Eide, Putinelli, Boscardin, Sakamoto, Matheus Alves, Schiessel, Dudu Ribeiro, Wilson Leite, João Vitor Loureiro no M25 de Santa Cruz do Sul. O torneio que movimenta lá o Tênis Clube de Santa Cruz. Bruno Fernandes no M15 de Valledupar, na Colômbia, em quadra dura. M25 de Santa Cruz do Sul, lá em Santa Cruz, começando nesta segunda e vai até o domingo. J30 do Rio de Janeiro começou na segunda, vai até domingo na Rio Tênis Academy. 39ª edição da Copa Ione Borba, um ITF Master 700, começou na segunda, vai até o sábado na Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. Tá certo, seu Fernando? Eu queria acabar o programa hoje dando um parabéns e divulgando o livro do nosso querido gringo, Walter Prey Dickman, que eu Não pude estar por conta de escala. estive no lançamento dele e aqui em São Paulo. Mandar um beijo grande, o gringo que foi uma peça fundamental dentro da minha formação de moleque. Não podia não estar, uma delícia cruzar um monte de amigo, cruzar o Renatão, cruzar o Josué, o Edu, o Tatão, Zé Mauro Vazerfir, tanta gente ali que a gente cruzou. Mandar um beijo gigante, ele que fez um livro contando a história, bonita história da carreira dele. Um beijo grande, gringão, parabéns, sucesso, parabéns pela atitude de fazer um livro. Eu sou um cara que incentivo muito as pessoas a fazerem um livro. A gente precisa fazer mais livros de tênis no Brasil. A gente precisa ter uma biblioteca maior de tênis no Brasil. Eu sei que o Thomas Koch está fazendo o seu livro da Marister, um monte de livros importantíssimos. Eu sou a favor de todo mundo fazer a sua história, contar, porque vai ajudar a molecada para entender o que... Pô, se eu fui 50, se eu fui 100, se eu fui 200, se eu fui técnico, se eu fui preparador físico, a gente precisa entrar numa livraria e ter um monte de livro de tênis. Como eu fiz isso na Argentina e fiquei absurdamente impressionado a quantidade. Tem livro da final do Gáudio contra o Coria, tem o do Del Potro, tem do Vilas, tem do Baldian, tem de todo mundo. E por que não a gente tem? Porque eu só fui 100 do mundo, porque eu fui 150, porque eu só fui isso, eu só fui aquilo. Pouco importa. Tem que contar a história. Se vender um livro, se vender 10, se vender 1.000, se vender 50 mil, ótimo. E a gente vai ter uma literatura importante do nosso esporte, mostrando que o nosso esporte é forte. Parabéns, gringo. Um beijo grande para você. Sucesso, gringo! E valeu vocês pela companhia até aqui neste New Balls Please. Sempre agradecendo, a claro, aos C6 e a Zurich, que estão conosco nessa jornada reta final de temporada 2025. Não Mas aceito menos de 110 mil essa semana. Não aceito menos. Tenho dito. Ainda tem muita coisa para rolar, hein? Finals feminino essa semana, vem aí o Finals masculino. Não nos abandonem. Estaremos aqui em programas factuais até o dia 15. Depois entra uma temporada gravada, 15 de dezembro.
15 de dezembro. Me voy a Argentina. Depois entra uma 15 de temporada diciembre. gravada, enquanto este boludo vai à Argentina. E Eu vou ao final del mundo. E eu ficarei aqui no tronco, tomando chibatadas no final do ano. Trabalhe. Contando com a sua companhia, meu povo. Beijo nas crianças. Semana que vem tem mais New Balls. Tchau. New balls, please. New balls, please. New balls, please. C6 Bank, para uma vida extraordinária.